A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar nesse vídeo sobre a perda da salvação na carta de 2 de Pedro. Eu quero começar lendo o texto de 2 de Pedro 2, capítulo 2, do versículo 15 a 22, que diz assim: Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometendo-os a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Então aqui vai estar falando sobre os falsos mestres, né, que introduzem heresias destruidoras na igreja. Vai falar da conduta deles e o fim deles, ali no capítulo 2. E uns vão dizer que esses falsos mestres não eram crentes verdadeiros, que eles não eram salvos, não eram eleitos, porque um eleito de verdade não acaba assim. Portanto, eram crentes falsos, diz eles, né? Mas aí fica a pergunta: o que é um crente falso? Alguém que não foi salvo de verdade? Alguém que não recebeu o Espírito Santo? Estava fingindo ser salvo ali no meio da igreja? Ou é alguém que foi salvo, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, mas que não foi fiel a Deus e apostatou da fé? Então é algo que tem que fazer essa pergunta, né? O que é a definição de um crente falso? O que é um crente falso e um crente verdadeiro? E a gente vai ver que na própria carta de 2 de Pedro vai responder essas perguntas, né? Ali no início do capítulo 2 vai dizer no versículo 1: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, nesse texto, diz que esses falsos mestres tinham sido resgatados por Jesus. O Senhor Jesus resgatou eles. E eles foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue que resgata. Portanto, eles eram eleitos, eles foram salvos, receberam o Espírito Santo, nasceram de novo. E na primeira carta de Pedro, ali no capítulo 1, versículos 17 e 19, vai dizer sobre isso, né? E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então fala da mesma coisa, né? Ser resgatado pelo precioso sangue de Cristo. Então aqueles lá foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, mas chegaram a um ponto que eles o negaram pelas suas práticas, pelos seus ensinos. E aqui diz, né? Para viver
em temor durante a peregrinação, porque o Senhor vai julgar sem parcialidade as obras de cada um. Então, em determinado período da peregrinação, eles foram se desviando, perderam o temor a Deus e se perderam, né? Em Apocalipse 5, 9 a 10 também diz, né? E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mais uma vez aqui falando sobre Jesus comprar com o sangue dele pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, para Deus constituindo reino e sacerdotes. Então, se refere àqueles que foram chamados com a vocação celestial, né, de serem reis e sacerdotes. O povo eleito, a nação santa. Aqueles que foram chamados com esse propósito de governo no reino de Deus, de reinar junto com Cristo. Mas chegou a um ponto que eles o negaram por causa das suas práticas e ensinos. Eles apostataram da fé e perderam a salvação. Mas alguém ainda pode dizer, não, aí diz que são falsos. Porque fala ali no texto, né? São falsos mestres no meio de vocês. Portanto, não eram verdadeiros, não eram salvos, não eram eleitos. Mas olha o que Pedro diz logo no início da carta. 2 de Pedro 1, 1 a 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então eu citei coloquei em negrito algumas partes aqui importantes, né? Aqui Pedro fala que para aqueles, né, que obtiveram fé igualmente preciosa. Ele está falando para eleitos, pois a fé é dos eleitos de Deus. Em 2 Tessalonicenses 3:2 diz: Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Então Paulo diz que a fé não é de todos. E de quem é a fé? Tito 1 vai responder: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus, é um dom que Deus dá, né? E também naquele texto de primeiro capítulo de 2 de Pedro, ele fala sobre o pleno conhecimento do Senhor Jesus, fala sobre ser chamado e se livrar das corrupções do mundo. Voltando aqui, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, fala sobre o pleno conhecimento de Deus de Jesus, aquele que nos chamou, né, aos chamados, foram chamados, foram justificados, para que se tornem, através das promessas, de tudo isso, se tornem coparticipantes da natureza divina. Receberam o Espírito, tendo escapado das corrupções, da corrupção das paixões que há no mundo. E no segundo capítulo, no versículo 20, ele vai dizer, né? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Então, aqui diz, né, que depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de Jesus, eles voltaram a se enredar nelas, nessas contaminações, e foram vencidos. O seu estado se tornou pior do que antes.
Eles estavam mortos espiritualmente, nasceram de novo, mas morreram espiritualmente. Caíram da fé e não podem mais se arrepender. Então aqui, lendo desde o capítulo 1, capítulo 2, se refere a eleitos que se desviaram, perderam a salvação. É aqueles que obtiveram a fé pelo pleno conhecimento do Senhor para que, por meio do Espírito Santo, se livrassem das corrupções do mundo, mas eles decidiram voltar atrás, né? Foram enredados de novo e foram vencidos. Isso por escolha deles. E prossegue dizendo: pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Então aqui diz que eles conheceram o caminho da justiça, mas se apartaram dele. Eles estavam no caminho da justiça, mas se desviaram. E no versículo 15 do segundo capítulo aqui também diz, né? Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Eles abandonaram o reto caminho, desviaram-se e não retornaram mais. Amaram a injustiça. Eles estavam no reto caminho. E por que eu falo que desviaram-se e não retornaram mais? Aqui em Tiago 5, 19 e 20 vai dizer: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui mostra que é possível um eleito se desviar da verdade, mas ainda retornar e ser salvo da morte, segunda morte, no caso aqui. Converter aqui não significa novo nascimento, mas sim arrependimento, para voltar ao reto caminho. Então era um eleito aqui que se desvia da verdade, nesse caso, alguém o repreende, alguém alerta ele, traz ele ao arrependimento e ele volta ao reto caminho, né? Para ser salvo da morte. No caso desses, eles se desviaram, mas não retornaram. E Pedro vai finalizar a carta dele dizendo, né? Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. No final da carta, Pedro alerta para que não sejamos arrastados pelo erro desses, para que não caiamos da nossa posição segura. Isso significa que um eleito pode cair da graça e perder a salvação. Irmãos, esse foi o estudo. Espero que possa ter abençoado você, te edificado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta no vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Até a próxima.